Bahia é favorito pra esse jogo. Então, vamos lá, Cássio. Bahia é favorito? Bahia é favorito. Na Arena Grêmio? Na Arena do Grêmio, sem dúvida alguma. Por que não? Rapaz, Por que não? Dog, hein? Não, assim, tem muita gente velho, preocupada eu não tô- com a questão da arbitragem porque é o Bruno Arleu. E Bruno Arleu é conversador, caseiro, a gente sabe. Mas, velho, o Bahia hoje na bola é melhor do que o Grêmio. Não, a bola é melhor que o Grêmio. Acabou. Aí eu não tenho dúvida. Aí vamos verdade. lá, cara. O estádio não deve estar cheio. Não, a torcida do Grêmio tá revoltada. Então vamos lá. Marcos Felipe no gol. Gilberto. Ok. É sério, é porque... Não, entenda. E outra coisa, ele precisa ganhar ritmo também, sabe? A zaga eu não mexeria. Não, aí era David Duarte e Mingo. Juba, porque, né? Velho, o cara joga 300 jogos tranquilo. O Bahia não tem Jean Lucas e Eric, eu acredito que não vai conseguir jogar nem nas próximas partidas. Então não tem Eric nem Jean Lucas. Vamos lá. Acevedo. Caio Alexandre Acevedo. Acevedo e Caio Alexandre. E aí, vamos lá. Pode ser o Rodrigo Nestor, em vez de Everton Ribeiro. Em vez de Everton, é? Ou, a depender do jogo, Everton começa e Rodrigo Nestor obrigatoriamente entra no segundo tempo. Sim. Lá na frente, Você botaria Kaique em vez de Cauli? Titular? o Michel Araújo, Ou Michel Araújo? sabe? Porque aí você ganha um pouquinho mais de presença no meio campo, de recomposição. Eric Puga e William José. A propósito, eu quero mandar um abraço para Silas Silva, da Rádio Sociedade, que ele fez, para mim, a melhor piada das últimas semanas. Grande empresário. Silas Silva? É. É? Ele, repare, ele trabalha no ramo automotivo. Se lascar. Ele trabalha na empresa, ele tem uma empresa também de tintas. É? Se lascou. Se lascando também. Ele trabalha na empresa de tubos Tubos e e conexões. conexões. Se lascando. Só essas empresas? E é operador da Rádio Sociedade. E nas horas vagas ele opera lá na Rádio Sociedade. Mas ele falou, essa você Um vai abraço. gostar. E outra coisa, ele ainda tem um grande apelido que ele é um bom goleiro. É, né? É, porta aberta. Gol vazio! Vai gol vazio, é Gol vazio! sensacional. Eu conheci o goleiro que tinha apelido era gol vazio, É. velho. Não, vamos escolher Velho, gol vazio. E a que é história gol foi a vazio, seguinte, velho, a gente foi no nosso baba e aí um goleiro faltou. Aí no bar na Arena Santiago, fica uma galera assim, os goleiros que, né, pega no baba, depois sai, agarra no outro e tal. Aí o juiz fez assim, vocês estão precisando de goleiro? Eu conheço aquele ali. Gol vazio? Vem cá. Diga aí. Pera aí, pô. Gol você tá de vazio, sacanagem, essa gol vazio. Ó, o Silas, ele fez uma piada maravilhosa. Ele falou o seguinte, cara, o Bahia tem o William José, um reserva de Lúcio. Boa, Silas. Boa, boa. Essa é muito boa, velho. Mas eu vou deixar uma pergunta para você. A hora é agora, eu já sei até o que você vai dizer, eu não sei como eu vou responder, vá. Lúcio ou William José? Pé. Eu começaria com o Lúcio, o jogo do Grêmio. Vou trazer minha tese. A gente vai entrar num denominador comum que Aham. a escolha desses dois jogadores, a escolha de um deles, passa evidentemente por uma questão de estratégia de jogo. Se você Certo. precisar pesar mais a área, se você precisar de um pouco mais de recomposição, de velocidade, beleza. Mas se você tivesse que ter um como titular, Mazaré Tedesco legal. Hein? Mazaré Tedesco legal. Legal, porque é difícil. a gente vai entrar nesse denominador comum que eu entendo que às vezes o Bahia vai precisar de mais mobilidade na frente, tem que ser Lúcio. Hoje o titular pra mim tem que ser o William José. Então pronto, a gente tá na mesma página. O Lúcio não tá. O Lúcio não consegue dar sequência, velho. É uma jogada, pô. Agora, o jogo do Grêmio. Por que eu daria a oportunidade a Lúcio? Samuel Soares, eu escolheria Lúcio no Grêmio e William José contra o Inter. Exatamente. Isso aí eu Essa é a concordo, minha Samuel. ideia. Por quê? Jogo do Grêmio. O Grêmio vai precisar sair. E o empate não é bizarro pro Bahia, é bizarro pro Grêmio. Lógico que a gente tinha a expectativa do Bahia vencer, porque, como você falou, Pedro, e eu concordo plenamente, o Bahia joga mais bola que o Grêmio. Hoje não dá nem pra discutir. Faltam 45. Eita. Mas, e aí tem o chutão, daqui a pouco. Coça o bolso. Não, faltam 45 inscritos pra 30 mil. E tem chutão, pô. Sim, e o que é que Aí, tem? a gente vai ter programa ainda suficiente não, sim, pra isso. claro, é. Que é até o final do programa a aposta, né? É, claro. Então, é isso que eu tô dizendo. Ou a gente pode parar agora, né? Não, tem que pagar a camisa nenhuma. Ameaçou, já foi. E aí é o seguinte, o jogo do Grêmio, o Bahia pode ter mais mobilidade com o Lúcio, pode ter um campo mais aberto. E, em tese, o Bahia vai pegar menos na bola, eu imagino, do que contra o Inter, sabia? Porque justamente a necessidade de atacar vai ser do Grêmio, eu acho que o Bahia vai jogar com isso, trabalhar com isso, pra ficar com a bola no pé. Vai fazer um jogo de mais dinâmica e mais vertical. Então o Puga pela esquerda é muito bom. E o Kaique, no lugar do Cauli, pode funcionar muito bem também. Por que eu digo isso? Porque aí você poupa o Cauli, por exemplo, poupa o próprio William José, e no jogo de Porto Alegre contra o Inter joga por um empate.
Eu não acredito que o Inter vai sair para amassar o Bahia. O Bahia vai ter a bola. Aí precisa do Cauli. O William José vai ter a bola circulando mais perto da área e ele pesa a área. Então, para mim, essa situação tão diferente dos jogos, do Grêmio, do Inter, da qualidade dos adversários, da atmosfera. A atmosfera no Beira-Rio, meu irmão, vai ser hostil. Na arena do Grêmio, eu não sei. Provavelmente não. Não vi o Grêmio fazendo uma purana de promoção. O Mano Menezes está por um fio. O time foi eliminado da Copa do Brasil, está na zona de rebaixamento, eliminado pelo CSA. Sim. Então, assim, reclamou da arbitragem. Então, acho que vai ter muita pressão na arbitragem, mas não sei até que ponto seria um time, assim, que vai ter o apoio da torcida. Não acredito nisso. Inclusive, se o Bahia passar esse primeiro tempo aí sem tomar gol, sem tomar sufoco, até botar um gol, mesmo que seja muito cedo, a atmosfera vai toda reverter contra o Grêmio. Então, é um jogo que o Bahia pode sim fazer essa mescla. Tenho curiosidade de saber Qual seria a sua escalação nessa mescla? A minha escalação na mescla é Marcos Felipe, Gilberto, a zaga titular. David Duarte, Mingo e Juba. Aí eu colocaria Caio Alexandre. Tenho dúvida se eu colocaria o Acevedo junto com o Caio Alexandre, mas o Acevedo tá jogando para ser titular também, assim, não no lugar do Caio. Não, claro que mas não. Ele tem... Mas, em tese, os dois jogam na mesma posição, com funções completamente diferentes. E aí eu tenho dúvida se eu colocaria o Acevedo ou se eu colocaria um jogador como o Nestor, mas acho que o Acevedo para marcar. Tá. Acevedo. Caio. Caio, Acevedo. É porque aí eu... Aí teria que ser Acevedo e Caio. Porque Acevedo Então. como primeiro homem. Você vai colocar Acevedo como segundo? E aí, o que é que eu faço com o meu jogo? Agora vamos lá, contra o Paysandu, quem jogou na posição de Nossa. Jean Lucas foi Rodrigo Nestor. Foi, e Jean Lucas... Ele pode colocar, de repente, Caio e Rodrigo. Isso, por isso que eu... Só que seria o meio campo, Cássio. Caio, Rodrigo e Everton, muito miúdo para um time do Grêmio que é muito físico. E sem um cara mais combativo, Exatamente. Né? Tudo bem que Jean Lucas não é aquele primor de combatividade, mas pera aí, pô. É um cara mais alto, é um cara que impõe fisicamente, então isso pode pesar. Chuta microfone. Eu chutei? Não, ele sim. no Bavi. Verdade. Né? É porque eu me mexi a hora. É. Combativo, Ali ele tem que tomar aquele prejuízo, né? Que foi bizarro aquilo que ele fez. Por isso Rezende não seria uma boa, acho que Rezende ainda tá machucado. Não, né? Rezende não tá no jogo, não. Esse é um problema, porque Rezende poderia ser útil. Aí é um jogo que Rezende poderia ajudar como Muito. volante. Ele foi escalado como volante. Nem lembro a última vez que ele jogou como volante, porque ele tá Não, jogou contra o... Eu não lembro. Foi o Paysandu lá. Foi? Paysandu Mas ele jogou como zagueiro. Não. Ele foi escalado. Ele foi volante. Foi volante. Foi Foi Paysandu Copa lá. do Brasil, exatamente. E aí ele ajudou, ele conseguiu funcionar. Agora ele tá lesionado, né? Então foi contra o Flamengo. Boa, foi contra o Flamengo. Isso aí. Foi o Flamengo lá. Ele foi escalado. A gente pensava que ele ia jogar como zagueiro. E ele foi contra o Flamengo. Muito bem lembrado aqui o Ícaro. Obrigado, Ícaro. Então, cairia com uma luva, mas agora ele não tá disponível. Então.